Olá, gente, boa tarde. Boa Equipe do Box tarde. Oi, Rafael, boa 84, tarde. como estamos? Olá, Estamos boa bem, tarde. meio cansados das Maravilha, tarefas, mas está tranquilo. coisa boa. Mas o importante é que está dando certo, né? Vocês conseguiram realizar as etapas anteriores, né, tranquilamente, de acordo com as últimas reuniões. Queria parabenizá-los. Se está dando trabalho é porque possivelmente está dando certo. A gente está realizando as conferências dessas atividades. E o que eu estou conseguindo verificar é que a gente está avançando nisso aí. E o fato de estar avançando, investindo em inovação, significa que vocês vão ter em breve o retorno esperado, tanto com melhoria de processo, como com aumento do faturamento, melhoria dos resultados, e essa parte de acompanhamento que vai ser muito importante para vocês. É importante. A gente está buscando realmente inovar, produzir, tentar mudar tudo isso aí que a gente tá elencando aí como problema. Então, nós aqui como a Islane, a empresária, eu como gerente, a Ana Lívia como a sócia, a gente está aqui realmente empenhados e focados nisso mesmo. E você aí como o Ali, apoiando e ajudando muito naquilo que a gente precisa mesmo, dando feedback muito importante para o crescimento da empresa. Isso é muito bacana. Que bom. Isso. Passo das palavras do João às minhas. O foco agora é terminar, né? Rodar o ciclo e chegar no nosso objetivo. Então, vamos nessa, vamos que vamos. Exatamente. Então, vamos botar as mãos na massa agora, né? Deixa eu espelhar para vocês aqui a minha tela. Por favor, vamos lá. Garra e coragem. Isso, conseguem visualizar? Perfeito, Sim, perfeitamente. Então, vamos lá. conseguimos. Aqui, eu queria apresentar para vocês a jornada, né? Já ocorreram 7 encontros, onde a gente fez essa parte de apresentação da jornada, mapeou o problema, realizou o plano de ação, vocês já estão craques já nisso. A gente fez aquele ranqueamento também no outro encontro. Em seguida, a gente fez aquela validação e prototipagem que vocês apresentaram. Fizemos o acompanhamento, a parte de mensuração inicial dos dados. E no último encontro, as dores e ganhos da prototipagem e validação. Hoje, no encontro 8, a gente vai estar trabalhando com o plano de implantação da solução e atualização do plano de ação em seguida também. Deixa eu passar. Hoje é um encontro individual. Conforme repassado, esses são os objetivos do dia, que a gente vai conseguir matar isso rapidinho. E outra coisa, é uma metodologia muito bacana que eu vou estar apresentando para vocês. Então, assim, o plano hoje é a implantação da solução. O objetivo dessa etapa realmente é estabelecer a solução dentro da empresa, para que se chegue no resultado esperado. Então, a gente prototipou, verificou a viabilidade do negócio e agora a gente vai partir para a etapa de implantação, ou seja, colocar a solução para rodar. Como que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com uma ferramenta chamada 5W2H. É uma ferramenta tranquila. Esses W se referem a alguns termos em inglês, assim como H, ou seja, o que é o what, por quê, why, quem, who, onde, where, quando, when, como, how e quanto, how much. Só trazendo um dado extra, essa metodologia ela é muito usual para melhorar o processo, realmente vocês conseguirem deixar os dados amarrados na parte de planejamento e execução, assim como a parte orçamentária. E ela tem uma origem muito antiga, ela surgiu realmente na Grécia, com Aristóteles, que começava com aquelas perguntas do porquê, no caso, o que fazer, quem, tinha uma raiz filosófica que acabou sendo incorporada no mundo dos negócios, e ela é extremamente usual e vai ajudar vocês bastante nessa nova tarefa. Os norteadores para a elaboração do plano. No caso, a gente vai levar em consideração algumas questões, como, por exemplo, quais ações serão desenvolvidas para a implantação da solução? Aí, no caso, coloque as ações em ordem cronológica aproximada, tendo por referência a coluna o que. Siga o preenchimento da tabela de acordo com o detalhamento de cada ação. O que é que isso quer dizer? A gente vai ranquear por etapas, ou seja, a primeira etapa a gente vai ranquear o que vai ser feito, qual é a atividade que vai ser executada, e a gente vai ranquear por etapa cronológica, ou seja, o que é que a gente vai fazer primeiro para chegar na implantação da solução, o que é que a gente vai fazer em seguida e posteriormente, e aí por diante. Realmente vai ser um brainstorming, ou seja, uma troca de ideias
e é bacana que vocês estejam em equipe nesse momento, que aí vocês debatem e a gente vai fazendo o preenchimento da ferramenta da melhor forma possível. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Até aqui tá tranquilo. Eu tenho. Então, Diga lá, João. no caso, a gente vai estar preenchendo esse plano de implantação com você, dizendo aquilo que a gente quer na implantação da solução que a gente elencou para você nos encontros passados? Isso, exatamente. Ou seja, verificamos uma dor, né, que vocês têm grande de mercado, que é aquela questão da gestão, que já foi detalhado anteriormente. E aí a gente trouxe a questão da solução, que prototipou, né? Vocês utilizaram um colaborador como um supervisor. E aí agora a gente vai pegar aquela simulação que vocês fizeram que deu certo e transformar em realidade para dentro da empresa. Então a gente vai lançar a mão dessas tarefas que a gente vai precisar elencar para colocar em prática. E aí, no caso, eu vou realizando um preenchimento junto com vocês. Vocês vão repassando as informações e a gente vai realizando o planejamento. Ok? Tá. Beleza, Muito bem. beleza. Tranquilo, Rafael. Então, vamos lá. A primeira etapa, ela se refere aqui, eu vou fazer uma explicação de cada etapa, do que se trata, e aí eu vou abrir a planilha de vocês e aí em seguida a gente começa o preenchimento. A primeira ação, ou seja, o que, ele vai dizer a ação ou atividade que deve ser executada, ou o problema ou desafio que deve ser solucionado. Ou seja, o que eu preciso fazer para chegar na minha finalidade. Aí, após responder essa etapa, o que tem que ser feito, você tem que dizer o porquê, né? Tudo na vida tem um porquê. Então, eu vou tomar uma determinada ação. Por que eu vou tomar essa determinada ação? Aqui a gente vai justificar os motivos e os objetivos daquilo daquilo está sendo executado ou solucionado. Ou seja, eu vou fazer um bolo. Por que eu vou fazer um bolo? Ah, porque eu estou com fome, porque eu vou ter visitas. Quem? Aqui a gente vai definir, mais uma vez, que nem no plano de ação, a gente vai definir quem vai ser o responsável pela execução do planejamento da tarefa. Aí vocês vão verificar, a partir das etapas anteriores, quem vai ter mais perfil para a execução da tarefa e a gente coloca aqui como responsabilidade. Onde, ou seja, vai ser informação sobre onde cada procedimento será executado. Ou seja, isso aqui, eu vou fazer um bolo. Então, o bolo eu vou conseguir fazer na minha cozinha. Ou então, eu vou para uma cozinha de terceiros para fazer. Nesse caso, onde cada tarefa vai ser executada dentro da empresa. Quando, ou seja, toda tarefa a gente também precisa agendar, nada é eterno. Então, a gente precisa realmente lançar a mão de prazos para fazer esse acompanhamento, monitoramento do que vem sendo feito dentro da empresa e quando que a gente consegue terminar essa implantação. Como? Aqui vai ser a explicação sobre como serão executados os procedimentos para atingir os objetivos pré-estabelecidos. Ou seja, como que eu vou fazer o bolo. Então, você vai listar ali o procedimento. E quanto? Aqui, a parte orçamentária. A gente verifica se tem algum custo de implantação ou de realização das tarefas. E aí, com esses custos em mãos, a gente coloca aqui para vocês não terem surpresa com relação ao orçamento para a realização das tarefas. Aqui tem um exemplo. A gente foi conversando, foi exemplificando. Aqui tem um modelo mais visual. Ou seja, o quê? Contratar um especialista em desenho de cozinha. Aqui, nesse caso, a pessoa está querendo construir uma cozinha. Por que vai contratar um especialista? Para rever o processo de organização, armazenamento e preparação dos pratos. Quem vai fazer? João, o gerente do restaurante. Onde? No escritório de projetos. Se vai contratar alguém, ele vai precisar ir ao escritório. Quando? Vai durar uma semana esse processo. Como? A negociação do projeto e assinatura do contrato e o valor acordado. Ou seja, aqui vai ser uma ação que vai ser Sebrae-Tech com capital próprio também. E o valor total. Em seguida, a gente vai realizar a parte de atualização do plano de negócios. Eu gostaria de me ater com vocês aqui nesse primeiro momento na realização desse planejamento, que em seguida, quando a gente concluir essa etapa, a gente entra na questão de atualização daquele plano de ação que a gente executou nas últimas etapas, verificou a questão de atualizações. Então, a gente vai reabrir esse documento. Essa Perfeito, eu tenho uma dúvida. Okay? Pois não, João?
Eu tenho uma dúvida também. certo? Pode falar, Ana Lívia, primeiramente. Posso? Pode, claro, fica à vontade. Pronto. Esse planejamento, ele tem alguma coisa a ver com aquele outro plano que a gente já tinha feito antes? Esse outro que você falou depois, que a gente vai olhar? O plano de ação, Sim. certo? O plano de ação, eles são ações mais robustas que a gente elencou para fazer a implantação do projeto. Aí, só que a gente listou ali alguns problemas-chave, né, dentro de um problema maior, e aí vislumbrou ali para prototipar e para iniciar a questão da implantação, como trabalhar com aquelas soluções. Porém, quando a gente vai trabalhar com esse planejamento 5W2H, é uma metodologia que vai dar suporte para a gente. Claro, aquele plano ele vai seguir em execução, mas aqui a gente vai listar outras subtarefas, que agora na Vera mesmo, para ver essa questão de implantação para a resolução do problema. Isso aqui é para implantação. E aí, a partir desse aqui, a gente vai pegar as tarefas mais robustas, ou seja, realmente que precisam de acompanhamento maior, e vai lançar dentro daquele plano de ação. Eles vão trabalhar em conjunto. Entendi. Com base no protótipo também que a gente já fez, né? Isso, a gente já fez o protótipo, ou seja, tinha a possibilidade de refazer, caso não atingisse sucesso. Graças a Deus, deu tudo certo com a prototipagem, então a gente segue agora para a implantação. E, João? Isso, no meu Perfeita. entendimento, é como se fosse, perdão, João, no meu entendimento, assim, é como se fosse uma ferramenta para assessorar e para dar força ao nosso plano de ação, né? Porque a gente tem aquele monte de ação lá, a gente elencou para dar prioridade. Então, no meu entendimento, assim, acho que o de vocês também, é mais para pontuar ações mais objetivas para a gente conseguir implementar de fato a solução. Está tudo já bem encaminhado, né? A gente já está conversando sobre isso, o Rafael também sabe, que tá com a gente desde o início do ciclo, então é isso, acho que segue uma sequência lógica para que se tenha um acompanhamento no final, eu acho. Mas assim, né, Rafael? Se tu puder Isso, exatamente. confirmar. Existem diversas metodologias de processo de inovação que tem assim, origem no design, tem origem em outras ciências mesmo, da gestão, dos processos. E essa 5W2H é uma das metodologias que é muito potente, principalmente nessa parte de gestão, focada em gestão de projetos e acompanhamento dos processos. Então, aqui a gente vai elencar as tarefas triviais que a gente tem que fazer realmente para implantar o que a gente se propôs a fazer nos planos anteriores. Ele dá um grande aporte, essa ferramenta. Bacana. E quanto à minha dúvida mais operacional mesmo a respeito do preenchimento dessa planilha aí, já tirando as dúvidas que as meninas tiveram aí, já me esclareceu também bastante. Eu só não entendi quando a gente tem que fazer a menção de onde. Tem que ser necessariamente na empresa, ou tipo, eu posso implementar alguma coisa que seja fora da empresa, por exemplo, sei lá, eu posso fazer a capacitação de um funcionário meu, um lavador, digamos, mas a capacitação tem que ser em loco na empresa onde eu contratei. Aí eu tenho que colocar que seja na minha empresa ou lá na empresa onde ele está fazendo essa capacitação? A capacitação, se ela vai ocorrer fora da empresa, a gente coloca ela no campo da capacitação. Entendi. Então, não necessariamente ela não precisa ser só dentro da empresa. Então, ela pode ser em outros lugares que esteja mencionado com o que a gente vai fazer, né? Isso. Inclusive, esse exemplo ele mostra aqui, ó, escritório de projetos, ou seja, fora da empresa. Perfeito. Sem problema. No caso aí, o João aí é o gerente do restaurante. Eu sou o gerente da Box 84. Exatamente. Vocês conseguem visualizar aqui a tela de vocês? Ela mudou? Pronto. Mudou. Essa é a tabelinha de vocês, que a gente vai começar a fazer o plano de implantação agora. Vamos por etapas. Queria primeiro entender qual seria a primeira etapa, ou seja, o que tem que ser feito para a gente atingir aquele objetivo inicial, que era realmente pôr em prática a questão da melhoria de gestão. Perfeito. Queria que vocês debatessem, pensassem. Agora nós três aqui, a gente já até debateu, né, meninas, a respeito de algumas coisas que a gente também estava a foco já, né, já estava sinalizado, assim,
de acordo. Eu acredito que seja o momento também da gente poder falar o que a gente realmente tinha conversado, né? Isso. Então, o Rafael também vai poder ajudar a gente aqui no esclarecimento do que a gente vai elencar e a gente pode debater aqui agora o que a Ana Lívia aí, a nossa sócia, pode falar, a Islane também, ela como nossa empresária. Eu acho que essa fase aqui vai muito de encontro com aquele momento de reflexão que a gente fez com os outros empresários, né? Sim, A gente acaba... Tá aberto, tá aberto. Acabou pegando algumas coisas, né? Ouviu que eles tinham, as opiniões que eles tinham sobre o nosso problema, e isso acabou ajudando. Eu acho que vocês vão concordar comigo, com certeza, que a gente tem uma questão em relação a uma questão contratual que a gente tem que atentar, né? é, A gente está pensando em implementar, colocar um supervisor, né, para melhorar nosso processo de gestão, mas tem que atentar para Isso. essa questão de contrato, até para ter uma base legal, né, para estar tudo direitinho. O que vocês acham? Cabe? Você acha Inclusive, a que gente cabe, Diego? já começou, né, com essa escolha da pessoa, né, até da outra vez a gente tinha atualizado a certo. questão daquele outro plano, e aí a gente começou a escolher, mas aí realmente tem essa mudança do cargo dele em si, né, que ele vai fazer agora uma nova atividade, então são, Perfeito. não sei, um novo contrato, Realmente, novas atribuições, novas coisas que o colaborador vai ter que fazer. Certo. verdade, realmente é o nosso calcanhar de Aquiles, né, que a gente está pegando aí, porque a gente realmente faltou aí com a nosso priorizado dessa gestão ativa, né? Então, voltando para isso, a Ana Lívia está corretíssima Certo. e eu acredito que a gente Então, pode elencar nesse ponto aí. Eu acho que isso mesmo, Aislane, que você falou. tipo, você pode colocar assim, Rafael, regularizar a situação contratual do supervisor, por exemplo, né? Porque se é um momento para a gente pensar, então se precisar ajustar alguma coisa, esse momento é para isso. Perfeito. Então, Perfeito, eu adorei. É isso aí. Gostei. acho que cabe, né? Cabe. Por que vocês acham importante fazer essa regularização? Por N fatores. Acho que muito também por isso que a gente falou, né? Como vai ter essa mudança de função dele, tanto de contratual para, assim, são novas atribuições, novas coisas que ele tem que fazer, e para que ele saiba exatamente qual é a função dentro da empresa, né? A nova função, no caso. Certo. É linha de frente mesmo, para estar ali alinhando os processos, conhecendo os processos internos, tá liderando. Então, Então, é bem importante para isso, né? Por que para isso, né? Então seria, como poderia colocar? acho que é parte muito assim de ter uma definição do que a Analisa falou, desse alinhamento e de função. ajuste dos processos, né? Então, pode ter definição, É definida? Acho que ter já está A definida, função definição, né? dele. a função dentro da empresa para, para Alinhando os processos, né, da empresa, tudo isso, normal. Para alinhamento? para alinhamento Certo. de processo, de ajuste e processo, fica melhor, né? Certo. E Processo. Certo. internos, né, da empresa, a gente pode colocar assim. Tá ok. Isso, acho que está redondinho. Ok. E quem vai ficar responsável pela execução dessa tarefa? Posso tomar a responsabilidade, meninas? Pode, Pode. todo teu. Vai Perfeito, então eu assumo essa responsabilidade. Tá. Onde essa tarefa vai ser implementada? Ó, creio que Empresa, com né? certeza a E não gente lá precisa na ser nossa empresa mesmo. externo, não tem necessidade de ser externo. Certo. Acaba Própria Vocês vão estar passando empresa. por também vários acompanhando o processo da situação do supervisor, né? Então, nós três estaremos acompanhando na linha de frente. Eu só vou Certo. conduzir mesmo a parte burocrática. Então, lá na empresa mesmo, no nosso escritório, né, menina? escritório, pode ser escritório da própria empresa. Ok. Aí, o prazo de execução disso. O que vocês Perfeito. acham? E aí, Como a gente, gente já está numa necessidade assim bem alta, né? Vocês acham que a gente tem que fazer esse processo o quanto antes, né? isso.
Se puder Ah, dar, como é, Acho como é, que como é podia que a gente botar pode para a ver, Ana próxima Lívia? semana, né? Como a gente já começou com a definição da pessoa, e aí bate o martelo, Uhum. quem vai ser para fazer essas questões contratuais. tá, Certo. então, próxima Hoje é semana terça, já. coloca na próxima 4 dias? semana. 4 dias isso aí dá o processo burocrático todo, né? Questão Isso, a de gente tem que botar a data que fiscal. começa e a que termina também. Pode ser, a gente Uhum. pode especificar, deixar isso bem amarradinho. Melhor Então, ainda. coloca nos dias da semana, de segunda a sexta, acho que dá para resolver tudo. Deixa eu Segunda a dar uma sexta, olhada aqui. certo. Próxima segunda, dia 25. 25, Tá. isso. Pegar uma semana cheia para. 26, 27, 29. Até dia 29? Isso, isso. Pronto. Isso. Meninas, vocês não me comprometam. Eu tenho que Não, dar mas conta disso a gente aí. tá junto, a gente tá junto. Aí o como. Mas vamos lá. Aí como essa tarefa vai ser executada? Bom, aí a gente vai ter que fazer realmente a questão da parte burocrática, ter toda a documentação para a parte contratual, né? Isso. Ele vai começar a fazer um contrato de experiência para ver se ele vai ser definido mesmo no cargo ou não, porque ele precisa passar por isso, né? Eu acredito que toda função você tem que ter esse processo de reconhecimento de capacidade de liderança, de supervisão, né? Então, Certo. acho que um acompanhamento dessa parte documental mesmo aí seria bom a coisa assessoramento do contrato, né? Certo. Então, como eu poderia colocar aqui para vocês? Meninas, e o PIP também poderia ser? Vocês poderiam me Isso, ajudar? isso entra Sim. também. Essa parte de Vocês negociação, me né? ajudariam? Eu entro também até a parte do checklist. É Então, bom. seria negociar o PIP. Isso, negociar o Ah, PIP. o que mais? Elaborar a documentação. Isso, Elaborar toda a documentação, né? Certo. isso. Emitir a documentação. Yes. E como ele vai ter que fazer a assinatura do contrato, ele precisa Não, assinar o contrato de experiência. E assinar o contrato, tá? Perfeito. Custos para isso. Vocês terão algum custo? Imaginam algo que vão Eu gastar? acredito, eu acredito que só como ele vai fazer mudança com coisa de função, essas coisas assim, só a questão de exames medicina de trabalho mesmo. Não vai ter muita custo adicional, não. Vocês acham que vai ter alguma coisa a mais, menina? Não, acho Acho que que não. não precisa não, não vai ter um Certo. travado, não. Mensurado aí um valor específico, eu acho que em média 50 ou 100 reais, eu acho que está nessa média, né? Isso, R$ 50. é um valor Isso. razoável. É razoável, isso aí não tem muito gasto não da empresa. Isso é valor próprio, né? Vocês mesmo. Isso. Tá, É, ok. Pronto. Aí, passada primeiro essa já foi. O primeiro já foi. Passado esse primeiro momento, essa primeira etapa de regularização, qual é a segunda ação? O que é que vocês acham que é importante fazer após a contratação desse supervisor? Eu acho que a gente pode dar um foco e atenção para essa questão do treinamento em si, né? Treinamento? Treinar, porque apesar do nosso desejo ser pegar alguém já de dentro com experiência, o treinamento ele é uma fase importante. Você tem que treinar alguém para trabalhar, né? Então, Isso. é uma coisa que a gente está pensando desde o início e acabou se confirmando lá naquele bate-papo que a gente teve com os outros empresários, que acabou funcionando na empresa deles também. Então, foi uma coisa que a gente pensou em botar para Perfeito. esse momento, acabou encaixando, né? Certo. E por que realizar o treinamento nesse momento? Então, a gente acha importante para que ele tenha essa compreensão, esse entendimento mesmo dos Certo. processos da empresa. Então, Posso botar assim, compreensão dos processos da empresa, como você falou? isso, Ok. isso. Perfeito. Tá bom. Quem vai ser o responsável? Quem é o pai ou a mãe da criança? A Islane, como ela Eu acho tomou a que frente aí, ela vai ficar na frente de linha. isso é uma coisa que eu já estava refletindo e tal, então eu posso Ela já tomar estava pensando nisso. sem Certo. mais problemas. Então, vai dar E certo. ela, e Aonde, ela como Islane? empresária, Sim. tem mais conhecimento em si da empresa do que nós mesmos, assim como sócio e gerente, né? Isso, Então até uma forma de tomar, ela tem uma carreira boa, né? Nesse ramo, estabelecer os então laços com o ela pessoal que pode trabalha, com os colaboradores, então eu vou estar. Então, definir pode ser muito bem. em relação onde pode ser na própria empresa mesmo.
Na própria empresa? O local de trabalho, que é a nossa vivência, então vai ser lá. Quando? Qual vai ser o período desse treinamento? Tirando Agenda. para organizar tudo, né? Pensar direitinho, tá Certo. pensando botar, começar já em fevereiro. O que vocês acham, João, Lívia? Por mim, É, o bem quanto depois. antes. Porque Se você pelo, puder. pelo que a gente colocou aqui, a contratação iria acabar no final do mês, né? Isso. Essa mudança já começaria logo em seguida. Então, Rafael, tu pode colocar dia 1º, começar o mês já bem, coisa para fazer. Quanto tempo Certo. vocês acham? 2 semanas? Dias? Tem um material Acho bom que para uma fazer a semana. apresentação para ele, não Duas tem? semanas. Então, acredito que aquele material todo que a gente tem para fazer a apresentação, acho que não demandaria muito tempo, não. Isso, então, Mas mas em tipo, média uma uma semana e semana meia cheia, aí. né? Então, até o dia Isso. Se a 5. gente. Isso, 5 dias aí. Pode ser, que daí daria para a Islane também. A gente já está com o material preparado também Isso. para Então, eu isso. já pulo para a próxima pergunta. No caso, a partir desse material, como vocês vão executar esse treinamento? A gente está Acho que eu pensando acabei de falar mesmo, né, Islane? Aí. isso. Pode ser aula expositiva, né? Certo. Só. E apresentar Apresentando o material e os processos na empresa, pode ser. isso. Apresentação. De material digital. Certo. Material digital. Perfeito. E quanto vocês acham que vão gastar com isso? Tirando, Vocês acham que tem algum custo para fazer Isso. o treinamento? Que custa só mais parte gráficos, não tem não? Pressão de material ou alguma coisa específica, assim, algum coffee Material de break, algum escritório, lanche. alguma... Vai ter algum valor investido nisso aí, porque a gente precisa passar também uma boa impressão para a pessoa ver que ela está realmente sendo capacitada da melhor forma possível, né? isso, Certo. isso. Talvez possa ser, não sei, pensar contratar alguém, né? Alguém formado em RH ou então administração e psicologia para assumir, não sei. Não sei se seria R$ 100, assim. Não sei. Tá botando assim, R$100. pensando. Por aí. Perfeito. Estimativa boa para poder fazer isso aí. Não tem muito o que fazer, não, com a questão disso aí. A não ser que a gente faça realmente uma consultoria muito externa que não dê conta, que a gente não dê conta, mas acredito que a gente dá conta sim. É Perfeito. porque é uma Como é questão da coisa mais supervisão. interna da empresa, Pessoal, É porque terminamos a primeira parte. A gente segue no próximo.